que me acompanha nesta noite. Fico muito honrado pela oportunidade que o pastor nos confiou de estar ministrando a sua palavra. Como diz a irmã Paula, Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Eu entendo, irmãos, ser uma palavra extremamente importante para a nossa vida nos nossos dias. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Se a igreja pudesse colocar sobre os pés, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo a partir do verso 21 até o verso 24. Depois nós saltaremos, porque eu não quero sair do assunto, nós saltaremos para o verso 35 até o verso 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso 21 do capítulo 5. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, ou junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Repita assim comigo, um dos principais. Por nome Jairo, e vendo-o, o prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito. Diga assim, irmão, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Pula lá para o verso 35 agora, meus irmãos. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Por que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com ele estavam. Diga comigo, Pedro, Tiago e João. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse e lhe dessem de comer. Amém? Os irmãos podem vos assentar. Graças a Deus, quero ser bem breve nas minhas palavras. Mas eu gostaria, com esta palavra, com esse texto que nós acabamos de ler, de meditar com os irmãos acerca de algo que eu acho de extrema importância. E eu acho que algo que tem feito muita falta hoje no mundo. Algo que parece que, infelizmente, está extremamente escasso no meio das sociedades. Algo que, infelizmente, parece estar perdendo o seu conteúdo, até mesmo no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio dos cristãos, no meio dos evangélicos.
Com esta palavra eu gostaria de falar com os irmãos acerca da esperança. E a gente pode dizer um texto para esta mensagem de encontrando a esperança no dia da dificuldade. Encontrando a esperança no dia da dificuldade. Quem é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é Jesus. Se você perguntar até para uma criança dessa, ela vai te responder. A nossa esperança é Jesus, o Cristo. Logo então nós entendemos que encontrando com Jesus no dia da adversidade, no dia da tristeza, no dia da luta, no dia do problema, no dia da lágrima, no dia do sofrimento, no dia do deserto, na noite fria, encontrando com Jesus, é o tema que nós poderemos dar para esta mensagem nesta noite. E o texto outrora que nós acabamos de compartilhar com os irmãos, ela fala de um homem que era o principal da sinagoga. E ele encontrou esta esperança de uma forma diferente. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra esperança é um substantivo feminino e que quer dizer, esperança significa a disposição do espírito que induz o ser humano a esperar uma coisa que se há de realizar. É a confiança. A esperança é a expectativa. Que ela não é produzida pela vontade própria, mas ela é produzida pelo próprio Deus dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, uma coisa que me chamou a atenção para esse texto foi que parece que há uma falta de esperança nos nossos dias. As pessoas têm andado cabisbaixas, as pessoas têm andado, inclusive, eu estou tratando agora de pessoas até mesmo no seio da igreja, no seio do povo de Deus. As pessoas parecem que andam um pouco desanimadas, as pessoas andam meio moribunda. Parece que perderam a esperança. Parece que aquele que fez uma promessa lá em João, no capítulo de número 14, que eu vou para o Pai e vou vos preparar uma morada, mas eu voltarei para vos buscar. Parece que esta esperança ela tem se apagado no coração de muitas pessoas. E como nós dizemos, a esperança ela é a disposição do Espírito. E se tem uma coisa que contraria todo esse significado desta palavra, se tem uma coisa que vai de encontro para desesperançar, para apagar aquela chama, aquela esperança, para tentar abater a nossa alma, para tentar desanimar o nosso espírito, para sufocar o nosso espírito, que vem acompanhado de um frio na barriga. Se tem algo que abate a esperança, se tem algo que vai contra ela, é aquilo que a Bíblia chama de o dia da adversidade, o dia mau, o dia de angústia. Quem de nós aqui, que às vezes cheio da esperança, depois de um culto avivado, depois de uma palavra pregada no fim de semana, não saímos daqui parecendo que somos Davi quando derrubou o gigante Golias, não saímos marchando, mas logo pela segunda-feira da manhã recebemos uma notícia terrível. O dia da adversidade. Você quer ver o que traz o que bate muito de encontro contra a esperança? Notícias trágicas. Notícias desanimadoras. Diagnósticos. Conhecimento de determinadas situações. São coisas que parece que vai bombardeando a nossa esperança, que vai bombardeando a nossa fé e vai tentando roubar a nossa esperança. Ainda que nós sabemos de quem nós a temos recebido. E o texto que eu li com os irmãos, ele vai falar disso, porque a Bíblia diz que Jesus, certa feita, vindo de Gadara, passando para a margem do lado de cá, ele começa a andar e uma grande multidão começa a o envolver e andar atrás dele, porque Jesus era assim, aonde Jesus estava, Jesus tinha palavras que produziam esperança no coração das pessoas. Jesus tinha palavras que produziam fé.
Jesus, ele tinha sempre uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição. Jesus era esta pessoa. E quando a Bíblia diz que quando ele chega então, no meio daquela multidão caminhando, eis que se depara com ele, e vem correndo ao encontro de Jesus, um homem que era um principal da sinagoga. A Bíblia fala que este homem chega então, e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele se lança aos pés de Jesus e rogava a Jesus, clamando ele pela vida da sua filha. E algo aqui me chama a atenção, meus irmãos. Porque este homem, a Bíblia é muito enfática em dizer que ele era o principal, ou um dos principais da sinagoga. Eu quero dizer que este homem, ele estava na sinagoga, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei de Moisés, ele conhecia os salmos, e ele conhecia também os profetas. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, que o conhecer, irmão, não é tudo. O conhecer a palavra de Deus não é tudo, se você não tiver intimidade com Deus da palavra. Porque é o Deus da palavra, é o Espírito que vivifica, é Jesus a quem faz a diferença na nossa vida. O conhecimento em si vazio, o conhecimento da letra, ele nada pode fazer na nossa vida, mas nós quando encontramos com Jesus, quando nós temos uma vida de intimidade com Ele, quando nós nos deparamos aos pés dEle e nos colocamos completamente na dependência, Jesus tem sempre uma palavra de esperança para as nossas vidas. Aquilo que a letra muitas das vezes não pode fazer. Aquilo que muitas das vezes, irmãos, o conhecimento em si da letra não pode acrescentar no nosso coração. Mas quando nós chegamos aos pés de Jesus, reconhecendo a nossa condição de pecador, reconhecendo a nossa condição de falho, e que nós precisamos verdadeiramente dele na nossa vida de uma forma diferente. Aquele homem estava no templo, aquele homem estava na sinagoga. Ele ensinava muitas das vezes a lei para o povo. Era um dos responsáveis de transmitir a palavra de Deus naquela altura. Mas estava vazio, estava sem Deus. Ele se achou incapaz diante daquela situação calamitosa, diante daquela situação triste, da perda iminente da sua filha. Ele não encontrou nas palavras vazias, ele não encontrou a esperança. Até que ele deparou-se com Jesus no caminho. A Bíblia fala que ele foi ter com Jesus. Ele não preocupou, irmão, se ele era um homem de posição lá dentro da sinagoga. Ele não perguntou se ele era o maioral da sinagoga. Ele não perguntou se ele era o pastor, se ele era o sacerdote, ou se ele era um levita da casa do Senhor. Mas ele rasgou. Ele rasgou o seu coração e se prostrou na presença de Jesus, clamando, e rogava-lhe muito, dizendo: tem misericórdia, Jesus, que a minha filha está doente e quase morta. Aquele homem, irmãos, ele quebrou todo o protocolo. Ele não ficou olhando para a sua posição. Quem sabe, se fosse outra pessoa, pensava assim: mas o que o pessoal da minha igreja vai pensar se eu me humilhar perante Jesus? O que o pessoal da minha cidade, o que a minha família vai dizer se eu me humilhar nos pés de Jesus? Eu quero te dizer que posição nenhuma na nossa vida, por mais altas que seja, por mais cobiçada que seja, nenhuma posição, seja ela eclesiástica, seja ela não eclesiástica, seja na posição social, seja no seu trabalho, nenhuma posição vai te colocar à altura de estar ao nível de Jesus. Vai ter momentos que nós temos que nos humilhar sim. Se você quer receber algo de Deus, você vai ter que descer sim. Sabe por quê? Certa feita, um homem muito embastado, um homem cheio de condições, cheio de posses, por nome Zaqueu, ele ouviu dizer que Jesus ia passar, e ele subiu numa árvore para ter um encontro com Jesus. Mas quando Jesus falou para ele: desce daí, desce dessa figueira, porque para conversar comigo você tem que descer, para ficar de frente comigo, Zaqueu, você tem que se humilhar. Não é da forma que nós pensamos, irmãos. Deus não é um boneco, Deus não é um fantoche, que quando nós queremos um dinheiro, quando nós precisamos de um emprego, nós batemos na porta dele: olha, Senhor, eu preciso disso, o Senhor me dá isso, o Senhor me dá saúde para o meu filho, o Senhor faz isso. Afinal de contas, Ele é Criador e nós somos criaturas. Nós temos que reconhecer
em todo tempo que Deus ele é amor, sim. Deus ele é amor para com todos. A estampa desta palavra do amor de Deus está estressado, está mostrado, está estampado em João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo. Ele não amou só a igreja, ele amou o mundo, para que todo aquele que se voltar para ele não pereça, mas que tenha direito à vida eterna. Só que as pessoas estão perdendo essa esperança em Jesus. E aquele homem então prostra-se aos pés de Jesus e chora, e roga, e se humilha. Ele rasga o seu coração, ele esquece que ele é um dos principais, ele esquece que a posição dele lá dentro da sinagoga, quem sabe era de uma alta patente aos olhos de muitos. Ele esquece tudo isso, e ele se coloca na posição de servo. E Jesus fala: eu irei contigo. Aquele homem chorando, à beira de perder a sua filha. Quem é pai, quem é mãe, nós sabemos, né? O irmão Ezequias, a sua esposa Lorena, há poucos dias passaram por uma experiência de ver tão pequenino, passando ali por uma situação complicada, embaraçosa. E a gente que é pai, eu também passei isso com os meus. Uma hora dessa eu vou contar um testemunho desses meninos aqui. Passei uma situação, irmão, que eu só chorava. Chorava. Dias e dias chorando. Dias e noites em jejum, clamando e suplicando e me humilhando na presença de Deus. E Deus ouviu a minha oração. Quando o homem rasga o seu coração, quando o homem... Não as vestes, irmãos. Não é rasgar as vestes. É quando nós rasgamos a nossa alma na presença de Jesus. O Espírito Santo de Deus é Ele que nos vivifica e traz vida verdadeira na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que em si, que em nós mesmos nós temos vida, mas nós não temos vidas em nós mesmos. Porque a Bíblia fala que se nele nós vivemos, nele nós morremos, de sorte que se nós vivemos ou morremos, nós somos dele. Nós somos feituras das suas mãos, obra das suas mãos, a coroa da criação. E Ele espera que nós reconheçamos isso. Que nós não o tratamos, irmão, simplesmente como um homem que pode me dar aquilo que eu preciso, e quando eu recebo, eu simplesmente viro as costas. Deus quer criar um relacionamento mais próximo com a sua igreja. Deus quer um relacionamento. Aquele homem era um principal, quem sabe se relacionava com a lei, ensinava uma lei vazia, da boca para fora, mas ele não tinha o espírito de vida dentro dele. Mas quando ele reconheceu que ele precisava de Jesus de uma forma diferente, ele precisava do Cristo vivo e não aquela das letras que estava ali no papel, ele foi atrás de Jesus. E Jesus então encontra com aquele homem. Imagina aquele homem chorando, se lamentando, chegou até Jesus, agora apresentando aquela causa, apresentando aquela situação para Jesus. E Jesus fala: eu irei contigo. Quando Jesus fala, eu irei contigo, irmão, imagino eu que como se tivesse atirado um peso das costas daquele homem. Aquele medo, aquela angústia, aquela aflição de perder a sua filha, aquela dor que ele já estava sentindo, já começou a sair, entrou a esperança. Quando ele se humilhou e Jesus falou assim: eu vou contigo. Começou então a nascer a esperança. A esperança. E aquele homem se pôs de pé e começou a caminhar com Jesus. A Bíblia não narra mais nada, não dá detalhes mais assunto desta caminhada. Se ele morava perto, se era no quarteirão de baixo, se era no próximo bairro. Mas a Bíblia fala que Jesus foi com ele. E durante essa caminhada dele ao lado de Jesus, certamente cada passo que Jesus dava em direção à sua casa fortalecia a sua esperança. A cada passo mais próximo que Jesus estava da casa, mais convicto ele estava de que aquele problema iria ser solucionado, de que aquela enfermidade ela iria cair por terra e que a sua filha recuperaria a saúde novamente. Ele creu, ele teve esperança quando Jesus falou: eu vou contigo. A esperança brotou,
A esperança nasceu. A esperança raiou no coração daquele homem de uma forma diferente. E quando fala, irmãos, aquele homem vai indo com Jesus. Aquele homem vai caminhando com Jesus. E nessa caminhada com Jesus fala de um tempo. Essa caminhada, esse período que Jesus sai do encontro e vai até a casa. Deus falou para mim assim, é um tempo de caminhada com Jesus. Deus nos dá um tempo de caminhada com Jesus. Esse tempo é para que Jesus alimente ainda mais a nossa fé. A cada passo que aquele homem dava, mais convicto ele ficava da cura da filha. A cada passo com Jesus em direção da sua casa, mais alegria invadia o coração daquele homem. Mais a certeza de que a vida estava a caminho. Mais a certeza de que a saúde estava voltando. Mais a certeza de que algo maravilhoso iria acontecer na sua casa. É uma caminhada com Jesus. Quando nós caminhamos com Jesus, Jesus alimenta a nossa esperança. Quando nós temos convicção de que Jesus está conosco na caminhada, nós temos a esperança, ainda que as coisas se pareçam contrárias, ainda que a tempestade abata sobre a nossa casa, ainda que os ventos soprem, ainda, meus irmãos, que o rio corra, ainda que as águas abanem sobre as nossas vidas, Jesus, Ele é a esperança, e quando a esperança está conosco, nós temos paz em meio às dificuldades, nós temos paz em meio à dificuldade. Quando o dono da esperança, como aquele que é a esperança viva, Ele faz parte da nossa vida verdadeiramente, não só de palavras, mas de prática, mas de caminhada com Ele, mas de vida com Ele, mais de humilhação na presença dEle, mas buscando Ele todos os dias. Meus irmãos, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir as barreiras, pode vir as tristezas, pode vir os problemas, mas o dono da vida, Ele estará conosco, Ele nos levantará, Ele nos esperançará, e Ele é que vai nos dizer, não temas. Não temas, creia somente. Quando aquele homem encontra com Jesus, ele vai a caminho. Muitas das vezes na nossa caminhada com Jesus, aparecem os do contra. Tem os do contra, irmãos. Não tenha dúvida disso. Tem aqueles que os incrédulos, os filhos de Belial, os filhos das trevas. Quando Jesus fala com você assim, eu vou fazer. Você sai daqui da igreja assim, irmão, você sai daqui igual Davi, eu vou matar esse gigante amanhã. Aí logo ali na esquina você encontra com os filhos das trevas. Você é doido? Situação, vai dar não. Para que você vai fazer? Já morreu, está morta. Para que você está perturbando o mestre? Já morreu, meu filho. Para você isso, vai dar certo não. Você é doido? Quem é você, rapaz? Eu quero te dizer, se você encontrar com Jesus, se você marcar um encontro com Jesus, se você se humilhar aos pés dele, se você fizer o que aquele homem fez, se você rogar-lhe muito, muito mesmo na sua vida, meu irmão, quando essas palavras negativas vier, quando não vai dar certo não vier, quando já morreu, esquenta não, senhor, você tem que conformar com isso aí, é assim mesmo, a vida é assim, a morte chega para todo mundo. Mas quando esses aí chegar, e que eles vier soprar no seu ouvido, Jesus vai te dar só um cutucão assim, irmão. Creia somente. Creia somente. O que eu quero te dizer com esta palavra, que indiferente do seu problema, eu não sei como você entrou aqui hoje, não conheço sua vida, não sei o que você tem passado, não sei quais são os seus desafios, não sei quais são as suas lutas, não sei qual tem sido a sua dificuldade, mas eu quero te dizer, creia somente. Creia somente. Busque a Ele. Busque um pouco mais. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Se humilhe um pouco mais. Se aproxime dEle um pouco mais. Porque quando Jesus, irmãos, quando Jesus ele escutar o seu clamor, quando Jesus entrar na sua vida e falar assim, eu vou contigo, você não precisa temer mais não, irmãos. E o que aparece hoje em dia, que no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, as pessoas estão sem esperança. As pessoas estão perdendo esta esperança. Mas o interessante é que quando Jesus chega na casa daquele homem,
Jesus começa a caminhar e Jesus chega então na casa daquele homem. E Jesus fala com aquelas pessoas, os alvoroços, aqueles que fazem o barulho, os incrédulos, estavam todos ali presentes. Para que você foi chamar? A menina já morreu, a menina já está morta. Mas Jesus entra então e chama Pedro, Tiago e João. Chama o pai da menina, a mãe da menina. Isso aqui tem uma aplicação muito forte, irmãos. Isso aqui tem uma aplicação espiritual profunda. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? A casa estava cheia de gente chorando já, preparando, cada um já com o seu raminho de flor na mão. Doida para enterrar a filha do homem. Todo mundo já caçando logo um pezinho para tomar o cafezinho do funeral, lá do velório. Incrédulos, que não professam a mesma fé que nós. São incrédulos que não confessam a mesma fé que nós. Já estavam ali prontos, irmãos. Já estavam ali prontos para pôr a menina no caixão para levar para enterrar. E Jesus olhou e chamou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Sabe o que quer dizer isso? Que nem todo mundo está apto a participar da sua vitória. Tem coisa na nossa vida, irmão, que é Pedro, Tiago e João. Tem coisa que na nossa vida é nós, a nossa casa e Deus. Nem todo mundo, não conte os seus sonhos, não abre a sua vida para todo mundo. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter amizade, que a gente não deve ter convívio, mas tem coisas particulares da nossa vida, que você tem que saber com quem você abre o seu coração. Com quem você abre o seu coração, com quem você abre os seus planos, os seus projetos, os seus planos para o futuro. Porque nem todo mundo que está na casa está torcendo por você. Tem gente que está na casa pronto para enterrar seu sonho. Tem gente que caminha com você, tem gente que frequenta a sua casa, mas que está a fim de ver a sua derrota. Ou que pelo menos não está a fim de ver a sua derrota, mas também não torce pela sua vitória. Jesus chama Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, demonstrando claramente que tem coisas, irmãos, tem coisas de fé, tem coisas que é de Deus, tem coisas espirituais na nossa vida, que não adianta você querer compartilhar com todo mundo. E eles entram para o quarto. Eles entram para aquele quarto, então Jesus pega na mão daquela menina e disse, Talita cumi, que traduzido é menina, levante-se. E a filha daquele casal, ela ressuscita então e volta à vida. A esperança daquele homem não foi em vão. A esperança daquele homem estava na pessoa exata, na pessoa certa. A esperança dele, irmãos, estava em Cristo. Porque quando ele foi atrás de Jesus, ele sabia que Jesus podia fazer a diferença. E ele não estava errado, porque quando ele se prostrou, quando ele se lançou aos pés de Jesus, e Jesus falou, eu vou contigo, nasceu a esperança no coração dele. A esperança nossa tem que ser Jesus. A esperança do meu sucesso tem que ser Jesus. A esperança da minha vida eterna é Cristo Jesus. E nós como igreja não temos que olhar para a dificuldade, nós não temos que olhar para as nuvens, nós não temos que olhar para o tempo, nós não temos que olhar para as circunstâncias, mas nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se Ele um dia falou com você, eu vou contigo, creia somente, irmãos, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Jesus, Ele é o autor da vida. Jesus, Ele é a esperança dos santos. Jesus, Ele é a esperança da igreja. Que vocês nunca percam esta palavra. Por mais que as lutas estejam ferrenhas, por mais que as dificuldades e as tribulações se levantem contra a sua vida, lembre-se sempre, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, e Jesus está comigo na caminhada. Jesus vai comigo nesta caminhada, e se Jesus está comigo, não tem nada que vai te fazer parar. E a nossa
paragem final é logo ali, o céu de glória. Que nós, como igreja de Jesus, possamos sempre manter esta esperança. Que nós possamos manter sempre, todos os dias, essa esperança viva e ativa no nosso coração. Sabendo que não foi em homem, sabendo que não foi simplesmente num homem ou num profeta qualquer, mas foi no Filho de Deus, que se humilhou a si mesmo, que se fez como um de nós, que veio a essa terra, que verteu o seu sangue, que assumiu aquela cruz no meu e no seu lugar. Mas para isso, é preciso que nós entregamos para Ele aquilo que é devido. É preciso que nós entregamos para Ele verdadeiramente a nossa vida nas mãos dEle. E para terminar, eu queria ler aqui, em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do verso número 10, que diz o seguinte: mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigmas, mas não veremos, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei também como sou conhecido, pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior de todas é o amor, é Jesus. Que a nossa esperança esteja no amor de Cristo, que a nossa esperança esteve sempre na pessoa bendita do Senhor Jesus, e que nada, nenhum tipo de luta, nenhum tipo de dificuldade venha te tirar a esperança em Cristo do seu coração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.